Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é a professora Melissa da Língua Portuguesa, tudo certo? Lembra que há algum tempo nós estudamos sobre o gênero textual tirinha? Então, hoje vamos iniciar analisando uma. Observem um exemplo. Vocês notaram que nessa tirinha há dois verbos, ganhar e poder. No segundo quadrinho, usa-se a forma verbal pode, que tem como complemento comigo. Por sua vez, a forma verbal ganhei no primeiro quadrinho não tem um complemento. Então, pessoal, alguns verbos são completos, ou seja, eles não precisam de complemento. Como nesse exemplo, as flores murcharam com esse frio. Se eu falasse apenas as flores murcharam, a minha frase já teria sentido. Esse verbo ele não depende de outra palavra para ter o significado completo. Agora, quando eu digo assim, eu uso a internet todos os dias. Se eu falasse apenas eu uso, a frase ficaria estranha, não é mesmo? Dá a impressão de que algo está faltando, porque esse verbo é incompleto. Então eu preciso de um complemento. Eu uso o quê? A internet todos os dias. Vamos observar o que a página 43 do material didático nos traz para entendermos melhor? Então, os verbos de ação, acontecimento ou significativos que exigem complemento são chamados de transitivos e os que não necessitam de complemento recebem o nome de intransitivos. Então, vamos observar ali o que é um verbo transitivo. Um verbo transitivo vai necessitar de um complemento para ter um sentido completo. O complemento desse verbo chama-se objeto. Então, observem a frase. Projota realizou uma bela performance. Se eu falasse apenas Projota realizou, fica estranho, fica faltando alguma coisa nessa frase. Por quê? Porque esse verbo é um verbo que precisa de um complemento, é um verbo incompleto, é um verbo transitivo. Então, Projota realizou. Realizou o quê? Uma bela performance. Então, realizou é o verbo transitivo e performance é o objeto. Próximo exemplo. A petição teve enorme repercussão. Vejam que da mesma forma, se eu falar apenas a petição teve, falta alguma coisa. Teve o quê? Uma enorme repercussão. Então, teve vai ser o verbo transitivo e repercussão o objeto. Agora, quando o verbo não precisa de um complemento, porque ele já tem o sentido completo, vamos chamá-lo de verbo intransitivo. Por exemplo, o balão subiu. Eu posso até adicionar alguma coisa nessa frase, falar mais alguma coisa. O balão subiu rápido, mas não é obrigatório, não é um complemento, porque se eu falar apenas o balão subiu, a minha frase já tem sentido total. Os jornalistas escrevem, ponto. Se eu quiser dar alguma circunstância, enfim, isso é opcional, mas não precisa de um complemento, não precisa de um objeto, porque o verbo intransitivo é um verbo com sentido completo. Os complementos dos verbos transitivos são chamados de objetos. Já as informações que acompanham os verbos intransitivos não são objetos, e sim a forma, a circunstância em que o processo verbal ocorreu. Vamos retomar os exemplos que eu mencionei agora há pouco. Então, as flores murcharam com esse frio. As flores murcharam tem sentido completo. O verbo é completo, ou seja, é um verbo intransitivo. A informação com esse frio é uma circunstância, um detalhe a mais que eu trago na minha frase. Eu uso a internet todos os dias. Usar é incompleto. Então, é um verbo transitivo, porque precisa de um complemento, que é chamado de objeto, pois sem ele, a frase fica com o sentido comprometido. Pessoal, então temos os verbos que não precisam de complemento, os intransitivos, e os que precisam de complemento, os verbos transitivos. Esses verbos que precisam de complemento, os verbos transitivos, podem ocorrer de duas formas, o transitivo direto e o transitivo indireto.
E qual é a diferença entre um verbo que é transitivo direto e um verbo que é transitivo indireto? Observem a tabela da página 47. Para ser um verbo transitivo, o verbo deve exigir um complemento. Agora, o verbo transitivo direto, ele tem uma ligação direta com o seu complemento, sem o uso de preposição. E o seu complemento é chamado de objeto direto. Ativistas preparam manifestações. Então, ativistas preparam. Preparam o quê? Manifestações. Notem que não tem nada ligando preparam, que é o verbo transitivo direto, ao seu objeto direto, manifestações. Agora, o verbo transitivo indireto, ele exige que o seu complemento seja introduzido por uma preposição. E aí vamos chamar esse complemento de objeto indireto. Harper escreve sobre problemas sociais. Notaram a diferença do exemplo anterior? Eu tenho uma palavra a mais, eu tenho uma preposição. O Harper escreve sobre algo. Problemas sociais. Então, escreve vai ser o verbo transitivo indireto e, consequentemente, ele vai ter o seu objeto indireto, os problemas sociais. Entretanto, há situações em que também podemos ter verbos transitivos que são transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Então, esse tipo de verbo vai estabelecer uma relação com dois complementos no mesmo predicado, e cada um deles vai ser introduzido de uma forma. O que será introduzido diretamente é o objeto direto, e o outro, que vai ser introduzido pelo intermédio da preposição, vai ser o objeto indireto. Escola oferece curso de dança para os pais. Então, quando eu falo que a escola oferece, eu sei que ela oferece algo. Nesse caso, o curso de dança. Mas eu não tenho nenhuma preposição ligando oferece em curso de dança. Então, o curso de dança é meu objeto direto. Quando eu continuo, escola oferece curso de dança para os pais. A preposição para está introduzindo o objeto indireto pais. Então, é por isso que nesse exemplo, o verbo oferece, ele vai ser transitivo direto e indireto, porque ele está pedindo, ele requer tanto um objeto direto quanto um objeto indireto. Lembram do nosso vídeo sobre as preposições? Então, o verbo transitivo indireto, ele pede como complemento um objeto indireto, porque precisa de uma preposição para conectar ali o verbo no complemento, no objeto. Vamos com calma, são várias informações de uma vez só. Vou dar uma dica bem simples para lembrar. Então, o verbo transitivo direto vai ter como complemento um objeto direto. Da mesma forma que um verbo transitivo indireto vai ter como complemento um objeto indireto. Além dos verbos significativos, há os não significativos, também conhecidos como verbos de ligação. E diferente dos verbos transitivos ou intransitivos, que expressam uma ação praticada ou sofrida ou um acontecimento, os verbos de ligação apresentam uma característica do sujeito. Essa qualidade do sujeito, ela é indicada pelo verbo de ligação e vai ser chamada de predicativo do sujeito. Observem os exemplos da página 49. O verbo de ligação, ele vai expressar uma qualidade, o estado do sujeito, vai trazer uma informação sobre o sujeito. E a informação chamamos de predicativo do sujeito. Então, por exemplo, os autores do projeto ficaram ansiosos. Então, eu tenho ficaram, que ali é o meu verbo de ligação, e ele está trazendo o predicativo do sujeito, ansiosos. Uma coisa muito importante é vocês notarem que ansiosos refere-se a quem? Aos autores do projeto. Então, é uma característica do meu sujeito, que eu vou chamar de predicativo. E a palavra responsável por mediar o sujeito com o seu predicativo vai
vai ser o verbo de ligação. Por isso que dizemos que, nesse caso, os verbos não são significativos. Pessoal, é muito importante que vocês prestem atenção na função do verbo na frase que vocês estão analisando, porque um mesmo verbo, ele pode ser intransitivo, pode ser transitivo, pode ser de ligação, vai depender da oração. Então, por exemplo, ali, o garoto vive bem. Se eu falar apenas o garoto vive, eu já tenho o meu significado. Então, esse verbo é um verbo intransitivo, ele não precisa de um complemento. A palavra bem ali é apenas uma circunstância. Olhem a diferença para a próxima frase. O garoto vive desesperado. Nesse caso, o verbo vive não tem relação com viver, de existir. Ele só está falando que esse garoto ele está a todo momento desesperado. Então, desesperado vai ser o meu predicativo do sujeito, porque está falando algo sobre o garoto. E a função do verbo vive é apenas ligar o sujeito no seu predicativo. Por isso, é um verbo de ligação. João anda preocupado. Vejam, eu não estou me referindo à ação de andar, não é um verbo significativo. Eu estou falando que ele está preocupado, que é comum que ele esteja preocupado. Então, ali é uma característica do meu sujeito. É o predicativo. E a função do verbo anda é apenas ligar o sujeito no seu predicativo. Próximo. João anda rapidamente. Nesse caso, é um verbo significativo, pois eu estou falando da ação de andar. E ali vai ser um verbo intransitivo. Vejam que ali no canto tem uma observação com os verbos de ligação mais comuns. Pausem o vídeo para ler com calma, pois assim vai ficar muito mais fácil de identificar se é ou não de ligação. Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês os conteúdos que estudamos sobre os verbos, a regência, o verbo transitivo direto, transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, enfim. Espero que tenha ficado claro para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link de uma atividade em PDF para que vocês possam fixar o que estudamos hoje e daqui a pouquinho eu volto para corrigir. Até logo!